Eu sou Ivan, administrador aqui do Estoicismo Prático e também fundador aqui da Nova Estoa. E hoje a gente vai ir para uma live com o Vitor, da página aqui da Noite Estoica, que daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. Essa galera que vai chegando aqui, uma boa noite, dando um alô aí para todos. O Vitor já está entrando aqui, boa noite aí para quem está entrando. Fala, Vitor. Fala, tudo bem? Tá me vendo bem? Não tá saindo no fone. Você está ouvindo? Tô ouvindo. Beleza, tá tudo certo aí? Podemos avançar? Tá. Você tá se ouvindo? Eu não Tá, estou. não, tá dando. Não, tá se escutando no seu fone, no caso? Não, Ah, aí beleza. tá normal. Tá, beleza. Beleza, então bora lá. Pessoal que está já aí nos acompanhando, uma boa noite. Vamos aqui para mais um papo estoico aqui do estoicismo. Então aqui com a gente hoje é o Vitor, né, que é formado em técnico como em eletromecânica e também em engenharia mecânica. Né, hoje é engenheiro de desenvolvimento de fornecedores, né, em uma multinacional aí de óleo e gás, a qual trabalha aí desde 2014. Isso foi aí, Vitor? Vocês- Acho que foi a Alexa aqui atrás, falando sozinho. Boa. Na próxima a gente chama a Alexa para fazer uma live com a gente. Boa, e também você é criador aí da página do Noite Stoica, né? Então seja super bem-vindo aí. Obrigado aí pelo teu tempo, estar compartilhando aqui conosco também. Beleza. Então bora lá. Para começar, como é que o estoicismo entrou na sua vida aí, Vitor? Lá por volta de 2019, eu sempre gostei de ler bastante sobre desenvolvimento pessoal, sobre investimento. Então eu tava lendo o Antifrágil, do Taleb. E durante a leitura ele citava diversas vezes os estoicos. E aí eu comecei a ficar interessado, né? Fiquei curioso do porquê que um economista citava tanto assim uma corrente filosófica. Então eu comecei a pesquisar mais na internet, aí caí em Ryan Holiday, Tim Ferriss, comecei a estudar assim, a parte mais superficial e comecei a me interessar muito. E a partir de 2020 que eu comecei a pegar os livros do Epicteto, Meditações de Marco Aurélio, e comecei a dar uma aprofundada. O primeiro, na verdade, que eu cheguei a ler foi o Ryan Holiday mesmo. Eu acho que eu fiquei com aquele receio de pegar uma filosofia antiga e não entender muito bem. Então eu peguei algo mais moderno para fazer essa entrada mais suave. E o primeiro que eu li foi Quietude é a Chave. E aí foi aquela chavinha que girou mesmo, se não me engano foi 2020 já. Eu lembro de ler esse livro na pandemia, já a gente ficando em casa, etc. E foi meu portão aí de abertura para o estoicismo. Boa, legal. E você, né, trouxe que você mergulhou no estoicismo, né, em profundidade aí mesmo, após o fim de um término de um relacionamento, né? Para você, né, como é que o estoicismo pode ajudar aí num término de relacionamento e até mais, né? Como é que pode ajudar no convívio, né, enquanto o relacionamento existe ainda, no caso. Eu acho que o primeiro ponto é nós entendermos que o sentimento das pessoas e as pessoas não estão no nosso controle. Além delas não serem nossa posse. Muitas vezes nós entendemos que algo ou qualquer coisa, seja um objeto ou uma pessoa, vai estar ali para sempre. Então, acho que o que eu mais aprendi foi realmente a amadurecer durante esse tempo aí que eu fiquei solteiro. Hoje eu tenho um outro relacionamento, estou muito bem. Mas foi realmente me desenvolver durante esse tempo, ter noção de que eu precisava melhorar também, né? Não era só terminou por diversos motivos, terminou tranquilo, uma conversa, mas
o melhor ponto, o maior ponto que eu aprendi foi justamente esse, ver que certas coisas não estão no nosso controle, inclusive o sentimento das pessoas, e a aprender a lidar com isso também. O lado da sabedoria, de começar a adquirir sabedoria, melhorar como pessoa, para que quando o dia chegasse, um novo momento de eu ter um relacionamento, eu fosse uma pessoa melhor também para essa nova pessoa que ia entrar na minha vida. Boa. E agora, você estando num novo relacionamento, né? Como é que o estoicismo tem te ajudado aí a viver um relacionamento mais virtuoso aí, talvez? Eu acho que é buscar sempre estar fazendo coisas realmente virtuosas, significativas com a pessoa que você está, utilizar as virtudes para guiar o relacionamento, né? Ter o lado da paciência estoica, né? Saber que vocês vão ter momentos de dificuldade. É, ninguém é perfeito. Eu erro, a pessoa erra. Então, saber que a pessoa não erra por maldade. Isso foi algo que eu passei muito no passado. Né? Eu era extremamente emocional, né? Então, eu ficava muito chateado por qualquer coisa. E a gente costuma levar isso pro coração e achar que tudo tá indo contra a gente. Mas não é, né? O universo em si tá meio que indiferente em relação a nós, né? A gente controla o que está na nossa ação. Então, eu comecei a melhorar esse ponto de ser mais paciente, saber que eu também vou errar. E diferente do que muita gente acha, né? Que os históricos não são aquelas pessoas frias, etc. Não, a gente treina para passar por dificuldades de maneira mais tranquila. Eu acho que esse é o ponto mais importante, é saber que você vai passar por dificuldade sozinho e num relacionamento e aprender a lidar daquela maneira, da melhor maneira possível. Acho Deu que uma deu uma travada aí. travadinha. Opa, voltou, acho que Voltou. agora. E Vitor, entrando nesse assunto aí, né? Porque acho que quem não está nos ouvindo aqui irá nos ouvir depois, né, seja aqui na página, no podcast, etc. Muitos estão em um relacionamento, né? E o que você falou é muito relevante, né? Porque às vezes a pessoa tem a intenção de querer mudar o outro, né? Não, você tem que ser dessa forma, né? Da forma como, né, como eu quero, né? E não como você está sendo nesse momento, ou até né, tem muita projeção, né, em cima do um do outro, enfim. E, e assim, tu se aprofundou, né, num término e agora tá vivendo outro, né? Eu percebo, né, pelo menos no meu relacionamento, que o estoicismo me aflorou, vamos dizer assim, dentro de mim um lado muito mais carinhoso, muito mais amoroso, né? E meio que em contrapartida do que às vezes você tem uma visão de que o estoicismo deixa as pessoas mais frias, é só racional. E eu, por natureza, sou uma pessoa mais racional e venho desenvolvendo muito mais sensibilidades e sentimentos bons, né? Os próprios estoicos chamam, né, de eupateia, né? Que é esses bons sentimentos, né, que se desenvolvem a partir do momento que você desenvolve valores e virtudes. E você tem percebido isso para ti mesmo, assim, ou não faz sentido isso que eu estou falando? Até do ponto de vista da justiça, né, que é uma das virtudes do estoicismo, é a benevolência que nós temos que ter com os demais, né? Aceitar, como eu falei, que você vai errar, as pessoas vão errar, e acaba sendo, se a gente puder botar assim, um carinho até um pouco racional, né, digamos. Claro que tem a parte emoção, não tem no relacionamento, nós não somos robôs, né? Somos seres humanos, temos emoções, só que vira também um carinho, de certa forma, racional também, que a gente não vai deixar aquilo virar algo tóxico, né? Que é uma palavra que está na moda, que não vai virar algo tóxico nem para você e nem para outra pessoa também que tá convivendo com você. Boa. E a galera que está entrando aí, boa noite. E que está nos acompanhando também, enviem aqui na parte de baixo, aqui no ponto de interrogação ali, as suas perguntas, que mais para o final, ao longo da nossa conversa, a gente vai abrindo aqui essas perguntas aqui também para a gente ir conversando. E você criou a página ali do Noite Estoica, né? Agora tem uma curiosidade minha aqui, né? Por que Noite Estoica?
Aí você me Eu responde isso comecei daí, essa. mas. Pode seguir, sai com a pergunta toda aí, depois eu Não, falo. não, pode falar, vai lá. Eu comecei a página com um amigo meu. Nós dois, como você já sabe, nós somos muitos fãs de metal, né? E aí a gente gosta muito de Blind Guardian, Nightfall and the Middle-earth. Então, que é um álbum baseado lá no Silmarillion do Tolkien, né? Passa no mundo lá dos Seus Anéis, para quem não está muito familiarizado. E aí a gente pensou em botar essa parte portuguesa, aí botar o Noite e o Histórica mesmo, né? Foi basicamente por isso. Esse foi o racional por trás do nome. Boa. Eu também gosto de Blind Guardian e de Senhor dos Anéis, diga-se de passagem. E, assim, quando vocês criaram a página, o que que era o objetivo de vocês? Né? Qual que era a intenção ali por trás? Primeiro, começar a compartilhar, né, os estudos que nós começamos a fazer. Uma das melhores maneiras de você aprofundar é ensinar para alguém, né? No início a gente começou só botando frase e fazendo alguns textos, né? A gente botava uma foto com o título e na legenda a gente botava um texto. Só que a gente viu que também, é, trabalhando com outras coisas, né? Nós temos, a página sempre foi a segunda função, digamos assim, né? Nós temos nossos empregos, família, etc. Então acabava ficando muito complicado. E aí de um tempo para cá eu comecei a desenvolver essa outra maneira que eu tenho postado agora. E é bom que eu sempre pego um ensinamento, a gente sempre está lendo, né, todo dia. Então, sempre eu esbarro com algum parágrafo, alguma coisa que faça sentido, que seja interessante. Eu tento desenvolver o lado histórico daquilo que eu estou lendo e trazer aqui para a página um certo aprendizado para compartilhar com as pessoas. Um objetivo assim de médio prazo é transformar isso de uma maneira mais estruturada para fazer cursos e compartilhar um pouco do que eu consegui aplicar na minha vida, né? Seja na minha carreira pessoal ou profissional, e compartilhar com outras pessoas de uma maneira até mais estruturada. Que aqui na página, o Instagram ele não tem uma ferramenta de busca muito boa, então você faz um post mês passado e se a pessoa tiver muita vontade, ela vai descendo, né? Mas se não tiver, vai se perdendo. Então, estruturar algo no futuro próximo aí para ajudar as pessoas também a entenderem melhor o estoicismo e como aplicar nas vidas delas. Boa. E assim, tu trabalhando aí como engenheiro dentro de uma indústria, né, como é que você busca praticar? Até aproveitando aqui uma pergunta aqui que fizeram, eles perguntaram como começar a praticar o estoicismo. Como é que você começou a praticar o estoicismo? Assim, de inserir mesmo as práticas assim na tua vida e tudo mais. E o que que você daria de dica aí para quem está começando? Eu comecei muito pela ferramenta do Premeditatio Malorum, né, que é a gente prever adversidades. Principalmente, toda manhã quando eu acordava, eu já via ali, por exemplo, no trabalho, as reuniões que eu ia ter no dia, eu via com quais pessoas eu ia ter contato, se o pessoal ainda não leu e for ler a Meditações de Marco Aurélio, o segundo livro dele ele começa falando sobre as pessoas que ele vai encontrar naquele dia. Vai ter pessoas que vão te chatear, e ele explica o porquê que as pessoas vão te chatear. E assim que eu comecei a implementar na minha vida, inclusive profissional. Eu acordava, olhava lá meu Outlook, né, toda a minha agenda de reunião, e eu via, essa pessoa aqui tem um perfil mais de uma maneira, mais enfrenta, esse aqui tem um pouco mais passivo, como eu posso reagir da maneira mais racional. Então, eu comecei a refletir sobre o que nas reuniões poderiam dar errado e como eu poderia reagir caso desse errado, né, para não ter nenhuma surpresa. Claro que algumas coisas saem do nosso controle, mas era tentar me preparar o melhor possível para o dia que eu ia ter ele pela frente. Boa. E no trabalho, assim, como é que você pratica, assim, que situações, assim, talvez te marcaram aí, você fala, pô, isso aqui, se eu não tivesse o conhecimento do estoicismo aqui, talvez não teria conseguido me conduzir da melhor forma. Tem um caso até que eu compartilhei essa semana, acho que semana passada eu fiz um post e compartilhei com o pessoal lá no Telegram que eu criei. Infelizmente, a gente ainda escuta muitos comentários maldosos de uma ou outra pessoa.
E eu estava comparando quando, assim que eu virei engenheiro, né, tinha pessoas que disputaram a vaga comigo e acabaram ficando ressentidas por não terem conseguido essa vaga que eu conquistei. E eu reagi muito mal lá na época, isso foi no início de 2019, eu reagi muito mal porque as pessoas começavam a falar mal de mim, você, sem ter essa noção, né, de que o que as pessoas falam não está no seu controle, eu deixei aquilo me magoar muito na época. Eu não tinha ainda estudado estoicismo, etc. Então eu deixei aquilo me fazer muito mal. E recentemente eu passei por um processo parecido, que eu soube que uma pessoa estava tentando me queimar, falar mal de mim pelas costas, e eu consegui lidar de uma maneira muito melhor, né? Então, até usando a prática, como eu falei, do Premeditação Maloro, ou até do Journal, né, que a gente usa muito no diário. Sempre que eu chegava na empresa, eu abria meu diário, escrevia lá, refletia que eu ia encontrar aquela pessoa. Eu sabia que pelas minhas costas ela ia falar mal de mim, pela frente ela tá rindo, etc. Mas, e como eu poderia reagir da melhor maneira e não deixar aquilo me afetar, né? Que no final da noite a gente tem que deitar na cama tranquilo, saber que o que aquelas pessoas estão falando ali não são verdade, ou se for, você pode refletir sobre como melhorar também. Mas se você está tranquilo com você, com o seu trabalho, você não teria que se preocupar, porque a pessoa pode ter a opinião dela, mas isso não está no seu controle. O que está no seu controle é como você vai reagir àquilo. Boa, legal. E fizeram uma pergunta aqui nos comentários, que é como não cair no looping da rotina e acabar esquecendo das práticas estoicas. Eu acho que o principal objetivo é criar uma rotina, na verdade. Nós, seres humanos, somos animais que gostamos de. Na verdade, as pessoas tendem a não gostar de rotina, mas intrinsecamente nós gostamos. Quando a gente costuma fazer a mesma coisa, eu acho que o maior problema é cair na rotina negativa, né? Chega em casa todo dia e só ficar vendo filme, série, e não buscar criar uma disciplina para fazer coisas que são significativas também. Claro que a gente para ver filme, série, a gente sai com os amigos também, se diverte, mas começar a criar o hábito mesmo de todo dia refletir sobre o que você vai encontrar no dia, como pegar o diário pela manhã e ver como você vai enfrentar o seu dia pela frente. No final do dia, sentar ali são atividades rápidas, né? Durante 5 minutos você reflete depois do final do dia, tudo que você passou, onde você pode melhorar, onde você falhou, etc. também. Legal, bacana. E, e assim, você fala, além de cuidar da mente, né, com o estudo aí constante da filosofia, você também é um defensor de uma vida mais saudável, né? Como é que você entende essa conexão aí, esse equilíbrio entre o cuidado com o corpo e com a mente aí, né, pelo ponto de vista do estoicismo? Ontem a gente estava até conversando lá no nosso encontro da Nova Estoa, né? O Marcos ele fez um comentário lá sobre Sócrates, eu fiquei até curioso e fui pegar hoje uma referência. E eu vi que Sócrates realmente ele é um cara que advogava pelo cuidado do corpo. Eu não cheguei ali todo ainda, mas eu li o iniciozinho e ele tem uma parte que acho que é em Memoráveis de Xenofonte, ele encontra um rapaz e ele fala assim mesmo, pô, você tá mal, hein, cara? Basicamente isso, você tá mal aí no seu corpo, tem que se cuidar. E aí o cara fala, mas eu não sou atleta e tal. Ele, vê lá como Sócrates é genial, né? Ele vem explicando como como cuidar do seu corpo. Você não tá só, não é só para um atleta que vai entrar lá nas Olimpíadas, etc. E sim que aquilo ali vai fazer bem para sua mente, para sua alma. É ter o corpo são e a mente são, né? Como tem aquele poema lá de Juvenal, que a gente até conversou sobre isso. Eu acho que o principal objetivo é, é que os exercícios físicos, por exemplo, uma vida saudável, ele primeiro vai de encontro com a temperança, que é uma das virtudes do estoicismo. Nós temos que buscar ter moderação, não é também para, a não ser que você seja realmente um atleta e vá fazer coisas aí mirabolantes, como os fisiculturistas, jogadores de futebol, todos esses caras aí vão à exaustão, né? Não é algo que seja até saudável. Mas se você sendo uma pessoa, digamos assim, normal, comum, você precisa buscar o equilíbrio de se alimentar bem, fazer um exercício que você vai gostar, vai botar seu corpo em atividade, até para você conseguir ter mais clareza da mente também. E quando você passar por um problema, você ter mais forças para passar por ele.
Boa. E a galera acha que o Sócrates, né, tem uma visão, né, dele velho, né, lá com a sua toga branca, né, e na Exatamente. prática o Sócrates ele foi um soldado de elite, né, ele lutou na guerra do, né, Peloponeso e ele Isso. lutou contra os espartanos, né, para quem já assistiu aí 300, né, imagina o Sócrates lutando contra os espartanos. E ele Exatamente. sobreviveu, né, ou seja, ele era um bom soldado, inclusive foi reconhecido, né, como o bom soldado que era, né, antes de ser mais conhecido pela filosofia, né, o Platão também, né, Platão ele foi campeão olímpico, né, de pancrácio, né, que era uma espécie de MMA na época. Se vocês entrarem no site das Olimpíadas, ele está lá como campeão de Então, sabia. pancrácio. Bacana. Pois é. Então tinha realmente naquela época tinha uma visão desse evoluir o corpo e a mente em conjunto, não somente um ou outro. E assim, você é um fã de futebol, né? Tem aí seu time do coração e, e assim, muitas vezes, né, o fã aí também ele vai para o lado do fanatismo, né? Algo que é distante aí do ideal estoico, né, de viver a apatia, né, de você estar livre das perturbações emocionais, né, livre dessas patos, né, desses sofrimentos. Como é que você usa o estoicismo aí sendo apaixonado aí pelo futebol e pelos esportes? Hoje em dia eu posso dizer que o estoicismo me ajudou, pelo menos no pós-futebol, né? Principalmente porque depois, quando acabava uma partida e meu time perdia, eu ficava indignado. Falei, pô, como é que aquele cara perdeu aquele gol? Ficava, demorava para dormir. Então era muito difícil mesmo. Quando eu tinha uma paixão maior, digamos assim. Eu acho que com o tempo a gente vai não só amadurecendo, mas é claro, com o estoicismo também vai ajudando. Hoje eu meio que me irrito durante a partida enxergar como se fosse um filme. Eu não sou livre de emoções, nós temos as proto-paixões, né, que são as emoções naturais que vêm até a gente. Eu tento enxergar aquilo ali como um filme, né? Tentar viver a emoção ali no momento, assim como a gente vive emoções assistindo um filme, uma série. Eu tento estar no momento ali presente, vendo uma partida, mas eu tento ao máximo não deixar aquilo me chatear mais, né? Perder minha tranquilidade, principalmente depois. Durante ainda é raro, mas acontece com frequência, né? Como dizem. Mas eu busco, assim, né? Tentar fazer com que aquilo ali não afete mais a minha vida externa, né? Como antigamente, quando eu era principalmente mais jovem, fiz parte de torcida organizada, não brigava, né? Até porque eu nunca, não tenho nem físico para isso. Mas eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, né, em relação a isso mesmo. Eu lembro até que acho que o Máximo Pigliucci, no Como Ser um Estoico, né? Acho que não tem tradução, mas a tradução seria isso. Ele fala também que ele é fã da Roma e ele diz que ele fala, o time perder não está no controle dele, né? Ele aproveita, curte o jogo como um entretenimento, assim como nós temos outros entretenimentos na vida, mas sem deixar realmente afetar as emoções. Boa, legal. E eu acho que num contexto mais emocional, assim, né? Se você não estiver no controle de si mesmo, você tende a oscilar, né, Exatamente. bastante, né? Até despertar aí as paixões, né, ou até sofrimentos, né? Por algo aí que aconteceu de forma externa. E perguntaram aqui sobre como é que o estoicismo vê a procrastinação. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que vai de encontro um pouco com a temperança. A gente tem que refletir que muitas vezes será necessário descansar, a gente precisa de descanso. Os estoicos falam muito sobre o ócio produtivo, né? De quando nós estivermos, mesmo descansando, a gente estiver fazendo algo ali produtivo, tá deitado? Pega um livro, por mais que seja mais leve, mas procura ler um livro, até refletir um pouco sobre o que você está lendo, mas evitar ao máximo ficar no ócio por ócio, né? Que aí acaba entrando na procrastinação.
A gente tem que fazer, às vezes, algumas coisas e a gente fica só postergando em busca de alguns prazeres imediatos também. Eu acho que isso nos ajuda nisso, a gente refletir a cada momento se aquilo realmente é necessário, né? O Marco Aurélio tem uma frase que ele fala, a cada momento se aquilo ali realmente é necessário, inclusive a procrastinação. Se você está aí parado, mexendo no celular, no Instagram, rolando o feed para baixo, para rapidinho e pergunta, realmente é necessário? Quando eu morrer, eu quero ser lembrado por ter passado mais tempo aqui no Instagram ou por ter ido fazer alguma coisa, seja uma atividade física, passar com a sua família, etc. É bacana. E eu acho que o Marco Aurélio também traz aquele ponto, né? Lembre-se de que você vai fazer o trabalho, né, no ser humano, né? Vai fazer um trabalho que vai refletir pela humanidade, né? Não somente quando você... Eu acho interessante, né, que os estoicos trazem, né, que a videira ela produz a uva, né? Uma macieira produz a maçã, né? Quando a gente está falando de procrastinar, é como se a macieira estivesse falando, não, hoje eu não vou produzir nenhuma maçã. Exatamente. Eu não vou entregar aquilo para o qual eu vir servir o mundo. Então, e aqui obviamente que eu estou falando, né, acho que todo mundo tem um tempo ali de descanso, né, mas o procrastinar, né, ele é uma, e assim, eu não estou falando que um estoico ele é a prova, né, nossa, nunca vai procrastinar na sua vida, né, eu acho que tem ciclos, momentos da vida que eventualmente podem nos puxar por algo nesse sentido. Mas um ponto é que os estoicos eles são pessoas de muita ação, né? São pessoas de executar, de agir, né? Focar no que está no seu controle, então do fazer, né? A própria sabedoria estoica é uma sabedoria prática, né? Não é uma sabedoria teórica. Então acho que isso, né, já fala muito, né? E uma das coisas que para mim me vem é qual que é a próxima ação aqui, qual que é o próximo passo correto, virtuoso que eu tenho que dar agora. Acho que isso ajuda a tirar da inércia. Então isso, até porque acho que a procrastinação pode ter tantas raízes, né, Victor? Pode estar procrastinando por medo de algo, né? O medo, né, se você deixar ele propagar, ele vira um vício, né? Que é o contrário Exatamente. das virtudes. Então, por que, né? Se entender essas raízes aí do que está fazendo gerar, ajuda você. O próprio Seneca fala, né, que você tem que pegar ali um, um sofrimento, ou um vício, ou um medo, né, na raiz, né? E se você não conseguir conter ele quando ele é pequeno, vai ser ainda mais difícil, né? Então, se você não consegue conter logo no início, depois vai ser ainda mais difícil, né? A chance de você conter vai ser menor ainda. Então, acho que isso é um ponto interessante, né? Acho que reflete aí em várias esferas aí do estoicismo. Exatamente. Boa. E uma pergunta aqui, inclusive ela sumiu aqui para mim, mas era sobre amor fati. Você é uma pessoa que aplica aí o amor fati no teu dia a dia como uma prática estoica? É algo que eu também busco refletir no meu diário antes de me deitar, né? Como eu consegui reagir a alguns problemas que eu passei durante o dia, né? E uma das maneiras da gente refletir é segundo o Amor Fati, né? Quando eu passei por uma dificuldade, eu aproveitei, eu gostei daquela dificuldade. Isso acho que é uma das atividades mais difíceis, porque a gente acaba tendo uma resposta muito ressentida, né? Quando acontece um problema, etc. Só que a gente tem que enxergar a dificuldade realmente como oportunidade de nós crescermos. Então, quando a gente começa a enxergar que uma dificuldade que nós estamos passando ou passamos é uma oportunidade para crescer, nós começamos a amar, né, como os históricos ensinavam, de fato o destino. Não importa o que aconteça. Se for bom, ótimo. Se for ruim, ótimo também. É uma maneira da gente começar a evoluir e aprender com as dificuldades que passamos, né? Com certeza, com certeza. E acho que esse é um dos conceitos que ele é um dos mais difíceis de você aplicar, porque a gente,
Não, na vida passa por uma série de desafios, dificuldades. Então você está falando que, né, imagina, pega um caso, está falando que a minha mãe ficou doente, eu tenho que amar isso, né? Às vezes é uma coisa que é muito contraditória, né? Mas não é que eu estou tendo um prazer, né, por esse sentido, mas eu não tenho outra opção, porque isso vai acontecer independente da minha vontade, né? Se eu ficar indo contra, né, o que está acontecendo, né, eu vou estar gerando um sofrimento para mim mesmo e bem possivelmente para as pessoas ao meu redor também. Então eu vou entender, né, que isso, né, faz parte, né, e faz parte de, né, ter uma vida humana e entender que eu posso, a forma como eu vou me conduzir ali, isso também reflete, né, no cidade, né? E Vitor, perguntas aí, vai mandando aí para nós, a Tá dando gente uma vai, travada agora aí. vai falando aqui. Pô, acho que deu uma travada. Tem uma travada aí. Voltou? Não, Pô, tá ouvindo? tô ouvindo, mas tá dando uns cortes. Agora, talvez. Melhorou, a imagem aqui ainda tá um pouquinho ruim aí pro sua. Beleza. Vitor, você entrou aí recentemente na Nova Estua, né? Como é que tem sido a tua experiência aí desde a sua entrada? Tem sido muito positivo, é bom ver pessoas de backgrounds diferentes, né? Diversas origens diferentes também, e compartilhando as mesmas virtudes, só que maneiras de enxergar diferentes também. Eu acho que tem sido muito positivo. O pessoal abraçou legal aí minha chegada. Já entreguei a pauta lá para a Lina também, que ela estava aplicando comigo. Já fiz a minha primeira pauta lá. E é ótimo, porque às vezes a gente, por mais que a gente leia bastante durante o nosso dia a dia, às vezes a gente não para refletir sobre um certo assunto. E é interessante que toda quarta a gente para lá às 7 horas até 8h30, assunto que a gente estudou durante a semana e começa a compartilhar um ponto de vista que a gente teve. E aí vocês sempre vêm com outro ponto de vista que eu também não tinha enxergado. Então a gente acaba crescendo junto, engrandecendo bastante também o conhecimento. Boa. Para a galera interessada aí, mandei o link aqui, ó, www.novaestua.com.br. Às vezes as pessoas perguntam, né, mas por que Estua, né? Então, para dar um contexto aqui, a Stoa ou Stoa, né, lá na Grécia, significa pórtico ou varanda. Então, os estoicos eles se encontravam na Ágora de Atenas e ficavam lá na varanda, né, da Ágora de Atenas. E eles davam os seus discursos lá, palestras ao público, né, para qualquer pessoa que estivesse passando, né, e pudesse ouvir. Então, como eles ficavam lá na Stoa, eles começaram a ser chamados de filósofos da varanda, filósofos do pórtico, né, e por isso viraram estoicos, né, começaram a ser chamados de estoicos por estarem lá na Stoa. E então, assim como existiam outros pontos assim de encontro, né, de escolas filosóficas, né, como era o caso do Jardim do Epícoro, por exemplo, né, a varanda, né, o pórtico lá dos estoicos era um desses, né, pontos de encontro. Né, por isso o próprio nome estoicismo, né, vem de estoar, e a nova estoa é uma forma de a gente estar recriando esse ambiente, né, para que as pessoas possam desenvolver valores e virtudes buscando uma vida melhor, né, uma vida mais feliz. Então, para quem tiver interesse, acessa aí novaestua.com.br. E, Vitor, bora lá para o nosso ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Qual que é o ensinamento histórico que mais influencia a tua vida? O primeiro Tash Maloro, com certeza é o que eu mais aplico. Eu estava até conversando com vocês ontem, o Ivan comentou sobre a definição dos medos, né, naquela live que vocês tiveram, e que o Tim Ferriss explica, e aquilo ali é o que eu mais aplico na minha vida. Eu faço aquelas 3 colunas e busco refletir como reagir da melhor maneira caso algo dê errado. Boa.
E para quem não conhece, isso é um TED do Tim Ferriss, chamado Fear Settings, ou seja, defina seus medos ao invés dos seus objetivos. Se vocês pesquisarem, está lá na página do TED ou no YouTube. E tem legendado também em português. Qual que é o livro sobre estoicismo que mais impactou a forma como você pensa? As cartas de Sêneca, com certeza. Para mim Legal. é o autor mais completo. Boa. E qual livro que não seja do estoicismo que você recomenda? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu estava tentando refletir. Um livro só é muito complicado. É, botar aí Os Seus Anéis, que eu gosto bastante. A trilogia como um todo, né? Boa. Tem grandes aprendizados aí, né? Com certeza. E qual que é a sua citação favorita aí dos estoicos? Nós sofremos mais em imaginação do que na realidade. Boa, Não sei. Sêneca. Show de bola. Vitor, estamos chegando aqui ao fim aqui da nossa live. Agradeço aí muito a sua participação e o seu tempo. Para quem quer aí se conectar mais com o estoicismo, né, tem tanto a novastoa.com.br, mas também se vocês clicarem no link da bio aqui da página do Estoicismo Prático, vocês podem acessar também a rede social do estoicismo, que é a novastoa.tribe. Acesse o link da bio e se inscrevam. Está chegando aí a 700 pessoas que estão participando. É uma forma de conhecer pessoas ao redor do Brasil inteiro aí que estão trocando aí sobre estoicismo. Vitor, também recomendo aqui para as pessoas que sigam a página aí da Noite Estoica. Então segue lá, quanto mais conteúdos aí bacanas aí a gente tiver coletando, mais a gente vai aprendendo. Eu te agradeço pelo teu tempo, agradeço por quem nos acompanhou ou participou aqui da nossa live e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço aí, boa noite.